já voltamos, foi rápido. E agora, lembrando, vocês podem mandar a perguntinha para a gente fazer para o Edgar vai responder, o Paulo também, eu também. E quem fizer a pergunta, como sempre, a gente sorteia um livro. E hoje é o livro super querido, Filosofia como Medicina da Alma. Não será esse livro especialmente, esse volume aqui já não. Tem um dono agora, este volume. Mas mande a sua pergunta, fazendo a sua pergunta eu envio o livro para você, tá ok? Então, vou começar fazendo uma pergunta aqui. Pegar meu livro aqui antes que... Isso, por favor, antes que eu tome. É uma pergunta do William. Qual a diferença entre o filósofo e o antropólogo? E quais as aproximações? Então, a gente estava conversando exatamente a nossa tentativa de eliminar certas diferenças. Né? Fazer mais aproximações fundo, né? entre filosofia e antropologia do que as diferenças, né? Porque aí tem um pano de fundo, né, que faz parte da fragmentação. A filosofia se apartou das ciências sociais, né? Então sempre é filosofia e ciências sociais. Eu fico sempre perguntando se a filosofia não é uma ciência social também. Porque, no fundo, ela quis explicar a sociedade, o mundo, a cultura, a vida. E a sociologia, a antropologia, a ciência política fazem isso também. Quer dizer, apartou-se a filosofia das ciências sociais e isso criou um obstáculo terrível para a interpretação, né? Eu, como sou muito vinculado ao Morin, nas questões da educação, por exemplo, o Morin sempre fala faz uma citação do Montaigne, quando ele rediscute a educação. É uma frase do Montaigne que diz assim, mais ou menos, é melhor ter uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Então, essa frase do Montaigne é o mote que o Morin usou para pensar a reforma da educação do ensino médio na França em 1998. Eu ia dizer 1800, mas 1998. Então, esse mote, aliás, o Morin usava dois motes. Um que era esse do Montaigne, o outro que era do Marx, que está nas teses de Feuerbach. Não haverá reforma do ensino, da educação, se antes não reformar os educadores. Essas eram as duas frases que ele usava. Que está lá como pergunta, né? Quem educa educador, quem educará os educadores? Os educadores. Né? Eu fico sempre perguntando isso na universidade. Quem vai educar esses caras aí, né? Você tem que educar, porque você não tem reforma do ensino, não tem reforma. Né? Então, infelizmente, né? Eu acho que quando você faz antropologia, você está fazendo ao mesmo tempo filosofia. Né? Eu não consigo... Claro, você pode, dentro do elenco dos filósofos, escolher alguns que são da sua predileção, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, não consigo viver sem Merleau-Ponty. Sim. Por causa do Lévi-Strauss, por causa do pensamento selvagem. Eu não consigo, por causa do Morin, não consigo prescindir do Heráclito. Entendeu? Quer dizer, essa junção, esse diálogo é que torna a compreensão um pouco menos conservadora. Que é o tema que eu acho, inclusive, quando eu comecei a fazer filosofia, até os alunos reclamam muito que o primeiro semestre de filosofia são muitas matérias não filosóficas, digamos assim. A sociologia, a antropologia, a história. Mas eu achei que essas matérias me ensinaram muito e, inclusive, me despertaram o gosto por filosofia. Por querer buscar na filosofia tudo aquilo ali que eu aprendi na antropologia, na sociologia. O diálogo é contínuo. Mas isso é um efeito da reforma pós-80 que você estava falando aí. Porque o que acontece na maioria dos cursos sociais é que a filosofia foi sendo extirpada. Extirpada, sim. Por exemplo, no currículo da PUC, se não me engano, havia 4 filosofias. Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Hoje tem uma. E ter uma significa um semestre. Não, isso é um absurdo. Quer dizer, não dá. Não. Quer dizer, o cara não tem o embasamento necessário para compreender Durkheim, Max Weber, Lévi-Strauss, Camorra. Quer dizer, não tem, porque falta isso. E ele vai, então, no conservadorismo que você falou, vai ser sociólogo. O cara, quando se afirma no fragmento dele, ele é conservador. Sim. Né? Isso da cabeça cheia é excelente. Eu vou começar a usar agora o Morin. A cabeça bem feita. É melhor ter uma cabeça bem feita que uma cabeça cheia. Você
sem ter lido Morin, usava muito essa expressão, né? Eu sempre usei essa expressão. Eu já não sabia que era de Morin. Você não usou cabeça feita. Se você Não. usava, a pessoa tem cabeça cheia. O livro do Morin se chama Cabeça Bem Feita, que é um livro preparatório para a reforma. A reforma não deu certo, uma confusão na França, no ensino médio. E acontece com esse livro que chama A Cabeça Bem Feita, Repensar a Educação, Educar o Pensamento, um nome assim. Muitas vezes, você sabe aonde esse livro está nas estantes das livrarias? Tenho até medo de saber. Ele está na Cultos Afro-Brasileiros. Interessante. Porque pensa os que arrumam a livraria, que também é um sintoma do estado das coisas, né? Quer dizer que a cabeça bem feita é o cara que tem uma experiência do candomblé, que fez a cabeça. Ou então, quando o cara puxa fumo, faz não sei o que está com a cabeça bem feita. Mas como não tem na livraria, não tem um lugar para esse tipo de classificação, muitas vezes o livro está nos cultos afro-brasileiros. É interessante que você vê que, olha só, quando eu fiquei nos Estados Unidos, 2 épocas, né, mais próximas. Então, eu ia lá não na biblioteca, na livraria. Na livraria você falou, né? Na livraria. Então, eu ia lá e encontrava o Pedagogia do Oprimido, em inglês, nas ciências sociais. Por quê? Porque o termo educação tinha se transformado num termo técnico, ou seja, quando você lida com educação, você lida com técnicas educativas. E quando você lida com filosofia da educação, como se não tem muito na livraria filosofia da educação, então vai para as ciências sociais, porque está falando da sociedade. Né? Então, a Pedagogia do Oprimido era encontrado lá nas ciências sociais. E depois eu fui ver que a referência também, muitos autores, muitos americanos, diziam, né, o Paulo Freire como autor da teoria social. Né? E aí eu me toquei que a fragmentação, você tem a fragmentação no mundo todo, mas ela é diferente. Né? É uma fragmentação para cada lugar, tem um tipo de fragmentação, né? Mas a fragmentação impera. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas eu sou um cara otimista. Eu acho que ainda a roda vai voltar a girar. E os movimentos contra a fragmentação vão começar a se desenvolver aqui e ali, como há sintomas. Em alguns locais, algumas instituições que já praticam a religação dos saberes, a junção dos conhecimentos, etc. Eu tomo por base mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles passaram por isso e agora, uns 2 anos atrás, eles estão tentando acabar com essa fragmentação. E eu costumo, como a gente estava conversando sobre agora há pouco, um fenômeno que também aconteceu nos Estados Unidos e que agora no Brasil está se repetindo, do boom da filosofia? Não, da cultura. Ai, meu Deus, esqueci. Muita coisa que acontece lá acaba depois... demora uns 10 anos, acaba vindo para cá, não é? E eu acho também... Eu acho que ainda demora de uns 10 a 20 anos. Mas um dos sintomas é o chamado boom da filosofia, é um dos sintomas desse tipo. Quer dizer, dado que a filosofia lembra para algumas pessoas a ideia de união dos saberes, né? Por conta de ser mãe das ciências e tal. Sim. Um pouco da busca por filosofia é um pouco da tentativa de sair dessa situação de fragmentação. Tanto que a filosofia é um curso, para a maioria das pessoas, de segunda graduação. Né? As pessoas fazem uma graduação, depois falam, eu quero fazer filosofia para ficar inteligente, para conhecer das ciências, para conhecer do mundo, né? Muito da filosofia. Um antropólogo no Brasil, não sei se o Edgar gosta dele, e se não gostar pode falar, Edgar. Pode deixar. Pode falar que a gente não conta para ninguém. Não conta pra ninguém. Pode botar na rede. Mas um dos antropólogos que as pessoas também pararam de tratar como antropólogo, exatamente porque ele saiu da fragmentação, é o Luiz Eduardo Soares. Ah, sim. Que por conta de se meter com questões de justiça, de banditismo, de política, não é? Acabou também, as pessoas, quando vai entrevistar, não sabe, né? Então, acaba se referindo a ele como o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Ele perdeu o pertencimento disciplinar. Você tem razão. Eu gosto das ideias do Luiz Eduardo, embora eu seja um pouco refratário àquela antropologia do Rio de Janeiro, tipo Roberto da Mata, essa gente. Sim.
eu não me afino com as ideias, que eu acho conservadoras demais, né? A casa e a rua, eu acho um horror essa oposição. Aliás, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de polaridade. Razão, emoção, sensível, inteligível, corpo e alma, homem e mulher. Eu acho isso... O bem e o mal. O bem e o mal, é um sabe? absurdo, né? Não é? Mas é isso que acontece, né? Os antropólogos adoram as polaridades, por causa do eu e do outro. Essa é a mais maligna de todas. O outro sou eu também, quer dizer, vamos parar com isso. Mas o Luiz Eduardo era um dos antropólogos que eu lia de vez em quando, achava interessante as reflexões dele. Mas tem razão, ele entrou nessa coisa da violência e foi secretário, ele perdeu o pertencimento disciplinar. Muita gente, aliás, a maioria das pessoas se refere a ele como o ex-secretário de segurança. O Luiz Eduardo é nosso amigo aí de longa data, né? Mas por razões até outras, que é por conta dele ser um hortiano, né? Ter ido lá estudar com o Hort, né? Então, quando o Hort esteve no Brasil, ele ajudou a receber e tal. Mas uma das coisas que eu noto assim nessa fala sua, Edgar, que é igualzinho a busca que vem lá do John Dewey, que passa pelo Hort, que é você conseguir sair do campo da metafísica, enquanto a metafísica é uma bipolaridade, tipicamente bipolaridade, né? Por conta da dicotomia sujeito-objeto, dicotomia aparência e essência, essas dicotomias que são tipicamente da metafísica, né? E que a gente tentaria fazer filosofia para além delas, né? Eu acho que você está muito nisso também, né? Porque isso não é só uma questão... Ok, no limite, essas dicotomias, elas vão levar àquilo que é clássico na telenovela, que é o maniqueísmo. Né? Mas mesmo que não leve a isso, mesmo que sejam dicotomias ou bipolaridades sofisticadas, ainda assim elas são chatas. É um negócio não ajuda você a pensar, né? Me parece, né? A mesma coisa o conceito não é meu, é do Morin, mais uma vez. Quer dizer, a ideia é que o homem é sapiens e demes ao mesmo tempo. Ele é sapiens porque ele é primata, desceu das aves, perdeu o rabo, fala, fabrica instrumentos, faz aquilo. Mas ele tem um lado também, que o Morin chama de demens, que é o lado descomedido, o lado destrambelhado, o lado que ele não está nem aí, o demens aí é esse lado da desregulação. E que nós, aqui agora, nós estamos exibindo a todo tempo esse lado, que é o lado da sapiência, né? da tradição, daquilo que nós fazemos, mas também está rolando aqui um outro lado, que é esse descomedimento que dá um pouco essa liberdade. Então, nós somos, ao mesmo tempo, as duas coisas. Só que a sociedade, as instituições, querem que a gente reprima o demens. Não vem com esse negócio de demens aqui, não, porque não vai colar. Os alunos, às vezes, nas coisas de graduação, falam coisas do arco da velha. Eles dizem assim, eu não sou demens, eu só sou sapiens. Diz isso na sua cara. Porque eles não admitem, porque o demens, para eles, é o louco que está no hospital psiquiátrico. Sei. Entendeu? Quer dizer, então, admitir que ele, o menino que está na graduação, começando cursos de ciências sociais ou qualquer outro, ele tem esse lado também. Que as instituições estão lá para regular, recalcar essa demência, vamos dizer assim. Sei. É o 100%. Então, o Morin diz assim, o homem é 100% sapiens e 100% demens. Isso. Ele não é 50% uma coisa, agora estou sendo sapiens aí o garoto reinterpreta na dualidade, né? Ele reinterpreta, ele retoma... Isso que você está falando é uma coisa importantíssima. Ele recebe aquilo que não é dual e ele se incumbe de dualizar aquilo que não é. Eu vejo que muito aluno de filosofia faz isso com Nietzsche, no conceito de apolíneo e dionisíaco. A mesma coisa. Né? Quer dizer, você não tem o Heleno como apolíneo ou dionisíaco. Você tem uma harmonia, né? O Nietzsche fala, você tem uma harmonia entre o dionisíaco e o apolíneo que se manifesta conjuntamente. Sim. O grego, o Nietzsche diz, né? É aquele que perdeu essa harmonia do Heleno, né? Ele é um pós-socrático, ele já dualizou essas coisas, né? Aí você não consegue trabalhar isso, porque o cara volta a dualizar.
É difícil. Eu tenho pouca experiência no cargo de gestão pública. Quer dizer, a única vez que eu ocupei um cargo no Estado, eu fui presidente do Patrimônio Histórico. Onde? Em São Paulo. E naquela vez que se meteu no Pois Araraquara? Pois é. Naquela louqueira lá. Pois é. Então, eu era presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico e Arqueológico do Estado, que cuida da preservação cultural do Estado. E o que tem lá? O que eu tive que lutar nos 2 anos e meio de gestão, não consegui superar, mas consegui polemizar, pelo menos, a polaridade entre a cultura material e a cultura imaterial. Sei. Um exemplo que eu sempre me refiro assim, abriu-se o processo de tombamento de um terreiro de candomblé. Aí o pessoal queria saber o que estava tombando, se era o culto, ou candomblé enquanto ritual, ou a materialidade, a casa de santo, a mãe de santo, etc. Eu disse, gente, no conselho, isso nos final dos anos 80, as duas coisas não estão separadas. E o conselho era um conselho na sua maioria, de componentes da universidade. Essa superação do material e do imaterial, isso inclusive agora está sendo consagrado, a separação. Acarajé, sabe o que é? É patrimônio imaterial. Como se para fazer o tal do bolinho precisava estar baiana, fazer toda a materialidade. Não, é escrito no livro do tombo. Hoje em Salvador você come acarajé na barraca tombada. O verdadeiro acarajé, que é o tombado. E por aí afora. Quer dizer, letra de samba é patrimônio material, como se o sambista não contasse. Como agora no Brás foi feito o tombamento do Orra Meu. Esse Orra É outra Meu. coisa, exatamente. Orra Meu é um patrimônio imaterial. Imaterial. Toda vez que há congresso de preservação, agora estou enfiado na preservação do cinema, do Belas Artes, que é um cinema dos anos, acho que ele foi inaugurado nos anos 40 ou 52, por aí, 52, né? 52. E depois teve várias transformações, e o cinema está lá fechado, porque os órgãos da preservação disseram todos o seguinte: isso aqui não tem valor material nenhum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E você que exerce aí a qualidade do cidadão, você vai para a Folha, para o Estado, painel do leitor. Aí você vai lá e fala, como ex-presidente do Condefat, sou contra isso, contra o presidente, contra isso. Aí você entra nas associações de defesa do cinema. Vamos ver se é parece que houve já uma tentativa de recuo. Tá uma briga feia. Tá uma briga né, feia. Com relação uma briga feia. Cinema. Tem uma abaixo-assinados, tinha camiseta, bota, esse negócio. Assinatura dos cidadãos de preservação do cinema. Mas o fundo da briga é a polaridade, a dualidade entre o material e o imaterial. No sábado passado, eu estava dando uma aula no pós-graduação da Federal Rural, que é um pós-graduação inédito, pós-graduação em contação de histórias. Não é um mestrado, é uma especialização. Chama assim? Contação de histórias. Reúne contadores de histórias que resolveram discutir isso na universidade e a gente faz lá esse programa de pós-graduação. É gostoso. Mas uma das coisas que eu estava notando era a dificuldade das pessoas de retomarem um texto velho do Alfredo Bose sobre os 4 conceitos de cultura. Você lembra desse texto? É ótimo esse texto, ótimo. Né? Que ele retoma algumas... Ele retoma, né, na hora que ele vai falar de cultura popular, ele retoma o conceito antropológico de cultura, que é um conceito que une as duas coisas, né, por definição. Né? Você tem o culto, né, o cultivável, né, a cultura como cultura de cana, de arroz, a cultura como cultura dos livros. Né? Quando você vai na igreja, né, eu vou no culto, né, que a própria palavra dá a chance de você fazer essa união. Né? A palavra dá. O que acontece é o seguinte, é que o conceito foi tão definido que agora que ele perdeu a sua força explicativa. Eu nunca me esqueço disso. Em 1950, 2 antropólogos americanos fizeram um levantamento, um recenseamento do conceito. Olha, em 50, a definição, o conceito tinha 530 definições. Vamos dobrar o tempo. 2000. Se o ritmo é o mesmo,
vamos dobrar para 1.000. Eu estou cometendo talvez um exagero, mas o conceito é muito definido. E aí ele foi perdendo a... E o jeito dele, ele não se recupera. Aí então polariza, divide, separa, fragmenta cada vez mais. Eu acho que... Mas é uma briga ideológica, o termo está meio fora de uso, mas a briga é de fundo, é uma briga séria. Você ir contra a polaridade, né? A dualidade, dizer que você é 100% dionisíaco, 100% apolíneo. Eu tenho... O 100% sábio, 100% Dêmonos. Agora eu tenho batido em cima da ideia de que não existe homem e mulher. Tenho enchido o saco de todo mundo com isso, né? E tenho falado, concretamente, existe um espectro e você pode ocupar algum lugar no meio desse espectro. Agora, nos dois polos, você não ocupa mesmo. Né? E uma das coisas que eu uso para brincar com isso é a classificação das pessoas nas Olimpíadas. Né? Porque você tem lá uma hora que você tem que definir se vai para o feminino ou vai para o masculino, vários atletas. Né? E você vê que é super arbitrário, porque muda a cada Olimpíada e é completamente arbitrário. Põe uma regra altamente científica para um ano. Depois, no outro ano, pessoas que competiram no feminino poderiam competir no masculino já, porque a regra já mudou. É arbitrário a regra. A regra é arbitrária, é isso mesmo. Acho que eu vou usar esse exemplo nas minhas aulas agora. Judocas e vários campeões aí, conforme você passa 8 anos, na segunda Olimpíada eles já podem mudar de time, porque mudou a regra científica do que é o feminino e o masculino para competir, né? Porque aí não entra a questão do sexo, aí entra outras questões, que é a questão da força, da resistência e tal, que vai ser definida pela performance. Né? Tira-se uma performance e fala, esta é masculina. Tira-se outra e fala, essa é feminina. Até porque geneticamente pouquíssimas pessoas são o que se chama de homem ou o que se chama de mulher. Geneticamente... Porque entre todas... existem os casamentos entre os... Pois isso também entra no critério científico das Olimpíadas, para você poder fazer a divisão. Né? Aqui mesmo, de vez em quando acontece isso, né? Nas competições internas também acontece essa coisa. E é por isso que eu adoro o Laerte. Eu acho que o Laerte... É por isso que eu defendo... nele exatamente agora. Vai trazer o Laerte aqui, né? É por isso que eu defendo essa questão dele ir no restaurante e querer usar o banheiro feminino. Ele está totalmente certo. Falando em Laerte, precisamos fazer uma chamada aqui em favor do Laerte, né? Por favor, ladrão, você que está nos assistindo agora, roubou toda a obra do Laerte, devolve. A gente quer ver isso. Você não vai fazer absolutamente nada com Lógico isso, que não. É um absurdo terem roubado, né? Roubaram o Laerte. Estou sabendo, né? Mas o Laerte, você ia falar do Laerte. Não, pois é. Eu tenho, assim, verdade. Eu não conheço pessoalmente. Mas eu acho que ele tem uma... Bom, primeiro, uma grande admiração como cartunista. 10, né? Cartunista 1.000. Nem é 10 mais, é 1.000. E depois essa novidade que ele trouxe, né, de ter o direito de usar um vestido, aquele sapatinho, um cabelo dele mesmo, um brinquinho, brinco e tudo. Um batonzinho. Não é uma mulher muito bonita, né? Convenhamos. Mas eu acho isso o exercício da liberdade, que para mim é um valor. Pode dizer que é retrógrado, existencialista, não sei o quê, mas eu acho que a liberdade, não é dizer isso, né? Mas a liberdade é um valor supremo. Eu penso o seguinte, Edgar, liberdade ou é liberdade individual ou não é liberdade. Claro, também acho. Não adianta você ficar preconizando a liberdade, né? Porque tem várias... Nós somos macaco velho, então a gente passou por aquelas fases onde liberdade tinha várias tentativas de ser tudo menos a liberdade de você mesmo fazer o que você queria. Até mesmo os existencialistas, de vez em quando, tropeçavam, né? Nessa história. Tropeçaram muito, né? Muito. E o Laerte, sabe que a declaração dele é o seguinte, né? Ele falou assim que ele não decidiu isso. Que ele foi pondo uma peça ali, outra peça aqui, e aí ele foi gostando de se vestir do jeito que ele queria. Sabe? Ele não foi uma coisa do seu, montei um figurino para fazer um personagem. Não, ele foi pondo uma peça ali
E um dia ele estava achando que ele fica bem, gosta de andar daquele jeito. Ele disse que ele acho que foi no Roda Viva, ele disse que ele está assim desde que amanhece até que anoitece. Sim. Não é, inclusive é verdade, a gente encontrou não é um no supermercado personagem, outro dia, era umas 3 horas da manhã, a gente encontrou no supermercado, né, todo... Eu tinha vontade de levá-lo na PUC, sabe? Na minha disciplina, para ele fazer uma conferência, não, uma conversa com os alunos, conversa, sabe? Para acabar também com esse preconceito. Eu acho que o preconceito vem da falta de contato com aquilo que é diferente. Você não convive com aquilo no seu meio, então você tem preconceito. Mas você falou em preconceito, eu lembrei de uma pergunta que eu fiz aqui para o Edgar, e ele foi por um caminho, mas eu queria ir por outro caminho. O que eu queria saber de você, Edgar, se você não acha que o conservadorismo na universidade não, em geral, na juventude, eu diria na juventude, tem a ver com fenômenos religiosos que a nossa geração, por exemplo, a gente lutava, se a gente queria se indispor com religião, a gente se indispunha contra a Igreja Católica, né? Mas hoje não mais, né? Hoje tem uma proliferação de tudo quanto é igreja. E eu sinto que, pode ser que seja influência minha de estar no Rio de Janeiro, para ver que é isso, né? Mas eu sinto que essas igrejas mudaram a linguagem dos jovens, elas puxam os jovens para um comportamento mais conservador. Você sente isso ou não? Ou você, no ambiente puquiano, está fora do... Não estou fora não, mas eu acho que a ciência tem que dialogar com a religião, ou com a fé, se você quiser. Sim. Que nós não podemos ficar apartados dessa conversa. Aliás, essa discussão com a religião está sendo debatida. Humberto Eco debateu com o cardeal Ratzinger. Quer dizer, há alguns intelectuais aí começando a pensar que não deve excluir isso. Né? Mas você tem razão, há um lado conservador mesmo. Mas eu não estou falando das religiões históricas, porque é tranquilo para nós conversar com católicos. Você está falando das religiões... Eu estou falando da linguagem imposta por aquilo que hoje se chama evangélicos, né? Mas que de evangelismo tem pouco. Que é o caça-níquel, né? Chama religiões eletrônicas. Eletrônicas. A gente costuma dizer religiões caça-níquel. Caça-níquel, O Dom Paulo fazia uma divisão, né? Entre religiões históricas e religiões não históricas. As religiões históricas seriam aquelas que criaram um ambiente de religiosidade, né? Dentro da tradição bíblica, né? No caso do cristianismo e do judaísmo. Mas tem religiões que, obviamente, não há absolutamente nada, não tem absolutamente nenhuma doutrina. Basta proibir uma coisa e falar, bom, você pode tudo e você não pode isso. E fundamos uma religião. E agora você banque o nosso programa de TV porque ele é caro, né? E com desdobramentos pela política, né? Bom, aí vai. Aí né? vai uma onda grande, né? Eu acho que há um conservadorismo mais manifesto, né? Que ele se junta a esse conservadorismo que às vezes aparece ainda travestido de modernidade ou de progressismo, né? Eu acho que a universidade ela está muito chata. Quer dizer, a única coisa que me anima na universidade são as novas gerações, os alunos, os mestrados, os doutorados. Isso me anima, porque são temas que revelam um pouco a inquietação das gerações que estão vindo aí. Eu me animo, viu? Eu não sou assim, descrente, não. Eu ainda acredito que a universidade pode voltar a fazer girar a roda e pregar a religação dos saberes. Vai ser uma outra universidade. Vai ter que reformar os educadores, vai ter que acabar com as polaridades, vai ter que redesenhar a universidade. Mas eu ainda acredito nisso. Nós acabamos cortando as perguntas do na verdade, a gente cortou a pergunta porque também acabou o tempo. Nem percebi que acabou o nosso tempo, gente. Hoje foi muito rápido. Você vê como passa rapidíssimo uma hora, não é? Bom, então, obrigada por terem assistido. Agora o nosso programa é toda terça-feira, às 10 horas. Inauguramos super bem o programa hoje à noite, não é? Nossa, puxa vida. Inaugurar o programa com a presença do Edgar meu amigo. Edgar, volte sempre, viu, Edgar? De verdade. Volte sempre mesmo, viu?
Obrigada, viu, pessoal? Até semana que vem, então. Tchau.